Sejam bem-vindos, meu irmão e minha irmã em Cristo. Hoje vamos refletir sobre um assunto profundo, importante, e que desperta a atenção de todos nós. O que Jesus disse sobre os últimos dias? Nas Sagradas Escrituras, Jesus deixou ensinamentos e advertências sobre acontecimentos que marcariam os últimos tempos. Mas, acima de tudo, ele nos ensinou a não viver com medo, e sim com fé, vigilância, esperança e confiança em Deus. Neste vídeo, vamos conhecer as palavras de Jesus e refletir sobre o significado de seus ensinamentos para os nossos dias. Se você tem fé em Jesus Cristo, permaneça conosco até o final. Talvez algumas dessas palavras possam tocar profundamente o seu coração e trazer uma nova perspectiva para a sua caminhada espiritual. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir uma mensagem de fé e esperança. Agora, prepare o seu coração, abra sua mente e vamos juntos ouvir e refletir sobre aquilo que Jesus disse sobre os últimos dias. Que Deus abençoe você e sua família. Amém. Há palavras que o tempo não silenciou. Advertências que saíram dos lábios de Jesus, mas que hoje quase ninguém se atreve a repetir. Ele falou dos últimos dias, não com medo, mas com amor. Revelou sinais, mistérios e verdades que marcariam o fim de uma era. Contudo, muitas igrejas já não as pregam. Falam de bênção, mas não de arrependimento. Buscam consolo, mas não transformação. O que exatamente Jesus disse sobre os últimos dias, e por que sua mensagem foi esquecida? Abra seu coração, porque quando Deus fala, algo dentro de você se agita. Hoje, exploraremos juntos as palavras proféticas de Cristo, aquelas que continuam a se cumprir, uma a uma diante de nossos olhos. Estas não são teorias ou mitos, são as promessas de Deus escritas na Bíblia. E se você ficar até o final deste vídeo, entenderá que cada advertência de Jesus foi uma demonstração de amor, não de punição. Ele não veio para semear medo, mas para despertar esperança. Então, antes de prosseguirmos, convido você a deixar seu amém nos comentários. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir a voz de Cristo mais uma vez. Porque a volta de Jesus não é um rumor, é uma certeza, e é hora de despertar. A volta de Cristo é interna, em seu coração, é a sua integridade espiritual com Cristo. Era pôr do sol em Jerusalém. O sol se punha atrás dos muros do templo, e o céu se tingia de tons dourados e carmesins. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, um lugar repleto de história, onde ele frequentemente orava em silêncio, buscando a vontade do Pai. Ao seu redor, o vento carregava o eco dos cânticos do templo, e o murmúrio distante da cidade. Seus discípulos, com corações inquietos, aproximaram-se dele, cientes de que algo profundo estava prestes a ser revelado. Mestre, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Perguntaram, sem saberem que essa conversa marcaria o início de uma das profecias mais poderosas de toda a Bíblia. Jesus, com um olhar que parecia penetrar os séculos, contemplou Jerusalém. Ele sabia o que estava por vir.
o sofrimento, a dispersão do povo, a queda do templo e, finalmente, o glorioso retorno do Filho do Deus, o Espírito Santo que é Cristo, em união com seus fiéis e verdadeiros seguidores. Mas naquele momento, ele não falava como um juiz, e sim como um pai amoroso e advertidor. Seu tom não era de condenação, mas de compaixão. Com voz firme, porém repleta de ternura, começou a descrever o que aconteceria nos últimos dias. Cada palavra era imbuída do amor de Deus, um amor que busca salvar, não amedrontar. Jesus não falava de destruição por si só, mas de esperança em meio ao caos. Um silêncio profundo se abateu sobre o grupo. Ninguém ousou interrompê-lo. Pedro, João, Tiago e André escutavam atentamente, tentando compreender o que seus ouvidos ouviam, mas suas mentes ainda não conseguiam assimilar. Jesus revelou-lhes que, antes do fim, sinais apareceriam na terra, nos céus e em seus corações. Ele falou-lhes sobre guerras, enganos e perseguições, mas também sobre o poder do Espírito Santo, que acompanharia seus seguidores até o fim. Era uma mistura de advertência e promessa, uma profecia que falava tanto de julgamento, quanto de salvação. Enquanto falava, a noite caiu sobre Jerusalém. A lua começou a iluminar os olivais, e sombras se estenderam pelo vale do Cedron. Os discípulos podiam sentir o peso espiritual daquelas palavras. Jesus, sentado em frente ao templo que em breve seria destruído, estava mostrando-lhes que a verdadeira casa de Deus não era feita de pedra, mas de fé. Não era o templo que definiria a presença divina, mas o coração rendido à vontade do Pai. Essa revelação os marcaria para sempre. O Monte das Oliveiras, testemunha de tantas lágrimas e orações, tornou-se o palco onde o céu falou à terra. Jesus sabia que este seria um de seus últimos grandes discursos, antes da cruz. Cada frase que ele proferiu tinha o propósito de preparar seus seguidores, e todos aqueles que viriam depois dele para resistir ao engano, à dor e ao desespero. Ele não queria seus seguidores adormecidos, mas despertos, cheios de fé e esperança, sustentada pelas promessas de Deus. Hoje, cada vez que lemos essas palavras em Mateus 24, sentimos como se o tempo parasse. É como se Jesus estivesse falando novamente do Monte das Oliveiras, diretamente para a nossa geração. O mundo mudou, mas a sua mensagem permanece intacta. Guerras, confusão, a perda de valores, tudo o que ele predisse continua a se desenrolar, passo a passo. E enquanto muitos estão distraídos, há um pequeno grupo que ainda ouve a sua voz, busca sua presença em oração, e compreende que os sinais não são o fim, mas um lembrete de que o amor de Deus continua a chamar. É por isso que esta mensagem não é apenas uma história antiga, é uma conversa viva entre Jesus e você. Ele não deixou o seu trono para nos falar de medo, mas para nos dar esperança. O fim do mundo não começou no Monte das Oliveiras. Começou com um convite ao despertar espiritual, um convite para vigiar, para permanecer firme na fé, e para esperar com o coração ardente, pelo dia em que o Filho do Homem retornará em poder e glória. Quando os discípulos perguntaram a Jesus quais seriam os sinais do fim dos tempos, ele não começou falando de guerras, catástrofes ou reinos que cairiam. Seu primeiro alerta foi sobre algo muito mais sutil, mais silencioso, mais perigoso: o engano. Cuidado para que ninguém os engane.
disse ele firmemente, sabendo que nos últimos dias, o maior inimigo não seria a fome ou a espada, mas mentiras disfarçadas de luz. Jesus, com a clareza do Filho de Deus, revelou que o fim começaria não com a destruição visível, mas com a confusão espiritual. Ao longo dos séculos, a voz do Mestre ressoou com este alerta, porque o engano nem sempre se apresenta como um mal óbvio. Às vezes, ele se disfarça de religião, de boas intenções, de fé aparente. É um veneno que se infiltra suavemente na alma, substituindo gradualmente a verdade pela emoção, a cruz pelo conforto, a obediência pela conveniência, e assim o coração do crente esfria sem que ele sequer perceba. Jesus sabia que antes do caos do mundo, viria o caos das almas. Hoje vemos essa profecia se cumprir diante de nossos olhos. Muitos falam de Jesus, mas poucos vivem como ele ensinou. Um evangelho sem sacrifício, uma fé sem transformação, um amor a Deus sem santidade, são pregados. As multidões buscam promessas de prosperidade, mas não querem ouvir falar de arrependimento. É o mesmo padrão que Jesus predisse: falsos cristos, falsos profetas, palavras doces que escondem correntes. E enquanto isso, a verdade é silenciada porque é inconveniente. Mas Jesus nunca foi ambíguo. Sua mensagem era direta: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O verdadeiro evangelho não muda com as modas ou os tempos. Ele não precisa de enfeites ou promessas vazias. A Bíblia é clara, e o Espírito Santo ainda fala por meio dela. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz a seus fiéis seguidores. Em meio ao ruído do mundo, ainda há uma voz que clama por pureza de coração e pela verdade do Evangelho. O engano espiritual começa quando paramos de orar e começamos a dar opiniões. Quando o coração deixa de buscar a presença de Deus e se contenta em ouvir os homens. Jesus sabia que nos últimos dias haveria uma geração saturada de informação, mas sedenta pela verdade. Portanto, seu aviso não era para os incrédulos, mas para os crentes. Ele nos pediu que estivéssemos alertas, que discerníssemos os tempos e que não nos deixássemos seduzir, pelo que apenas aparenta ser espiritual. Mesmo assim, há esperança. Jesus não nos deixou sem orientação. Ele prometeu o Espírito Santo como Consolador e Mestre, para nos lembrar de tudo o que ele disse. Se mantivermos viva nossa comunhão com Deus, se retornarmos à oração sincera e ao estudo fiel da Bíblia, o engano não terá poder sobre nós. O amor de Deus nos protege quando permanecemos na verdade, porque a verdade não é uma ideia, é uma pessoa, o próprio Cristo. E talvez essa seja a pergunta mais importante para estes tempos. A quem você dá ouvidos? A voz do mundo ou a voz do Salvador? Jesus não falou sobre engano para semear o medo, mas para despertar o discernimento. Cada palavra que ele proferiu foi uma bússola para os últimos dias. Se os crentes se manterem fiéis e buscarem a sua presença, então o engano não prevalecerá. A luz de Cristo sempre dissipa as mentiras, porque onde Jesus Cristo está, a verdade habita. Depois de advertir sobre o engano, Jesus olhou para seus discípulos e disse: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras,
mas o fim ainda não chegou. Essas palavras ressoaram, como um eco que atravessaria séculos. Pois, enquanto as pessoas discutem sobre poder, fronteiras e orgulho, o coração do mundo está lentamente se desvanecendo. Jesus não estava falando apenas de conflitos políticos, mas do reflexo de uma alma humana separada do amor de Deus. Cada guerra é a prova de uma oração esquecida, de uma humanidade que já não se lembra de como perdoar. Os discípulos não conseguiam imaginar a abrangência dessas palavras. Pensavam em Roma, em exércitos e espadas, mas Jesus enxergava muito além disso. Ele via as guerras da alma, os conflitos dentro de casa, as divisões dentro da própria igreja. Quando o ego substitui o Espírito Santo, até mesmo aqueles que afirmam ter fé, acabam lutando entre si. Por isso, Jesus deixou claro que as guerras externas são apenas um reflexo da guerra interior que governa os corações sem Deus. Ao longo da história, a humanidade repetiu o mesmo ciclo: conquista, destruição, reconstrução e, em seguida, destruição novamente. Mas Jesus advertiu que, nos últimos dias, esse ciclo se intensificaria. Guerras, rumores, ameaças, nações se levantando umas contra as outras, e corações endurecidos que não choram mais pela perda de vidas. A Bíblia não exagera, ela simplesmente descreve com precisão o que o pecado é capaz de causar quando a humanidade se afasta de Cristo. No entanto, a mensagem de Cristo não era de desespero. Ainda não é o fim, disse ele. Essas palavras são um testemunho do amor de Deus, que ainda oferece uma oportunidade para o arrependimento. Jesus nos convida a olhar além das notícias, a ver a batalha espiritual que está sendo travada pelas almas. As guerras físicas são visíveis, mas as espirituais são travadas com fé, oração e a espada da palavra. É por isso que os cristãos não temem as guerras, eles as enfrentam com fé, firmes, sem temor, em meio ao caos. Jesus nos ensina que a verdadeira paz não depende de tratados ou governos, mas de um relacionamento vivo com Ele. A paz do mundo é frágil. A paz de Cristo é eterna. Quando o Espírito Santo governa o coração, o medo dá lugar à confiança. E mesmo que o mundo trema, aqueles que permanecem firmes nas promessas de Deus, sabem que o Pai não perdeu o controle. Cada profecia cumprida é um sinal de que o plano divino está avançando. Hoje, quando ouvimos falar de conflitos em diferentes lugares, não devemos reagir com medo, mas com discernimento. Jesus nos disse que tudo isso aconteceria para que não fossemos pegos de surpresa. Ele não prometeu a ausência de problemas, mas uma presença em meio a eles. Quando os alicerces do mundo tremem, o verdadeiro crente se apega ainda mais à sua fé. Porque enquanto o homem levanta armas, Deus continua a elevar corações. E essa é a essência desta mensagem. O fim não começa com bombas, mas com a perda da compaixão. Mas mesmo em meio ao tumulto, Jesus continua a falar. Sua voz corta o ruído da guerra e diz: não tenham medo, pois o amor de Deus não se extingue com tiros de canhão, e a esperança não morre na fumaça da guerra. Quem anda com Cristo entende que toda guerra é temporária, mas a paz espiritual que vem do céu
dura para sempre. Jesus continuou falando aos seus discípulos e disse: haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Estes não são meros desastres naturais, mas sinais que revelarão o estado espiritual da humanidade. Cada tremor de terra, cada doença incurável, cada nação clamando por alimento, é um lembrete de que o mundo se afastou do seu Criador. Jesus não falou de um lugar de ameaça, mas de compaixão. Ele advertiu para que o coração humano retornasse à oração antes que fosse tarde demais. A fome da qual ele falou não era apenas física, era também uma fome de verdade, do Espírito Santo, do amor de Deus, que muitos substituíram por ambição e egoísmo. Hoje, milhões de pessoas tentam preencher o vazio com bens materiais, sem perceber que o que realmente falta não está na mesa, mas em suas almas. Quando a Bíblia fala de fome, ela também fala da ausência de fé, esperança e compaixão. E Jesus sabia que esse seria um dos maiores sinais do fim dos tempos. Agradecemos por ter assistido esse vídeo até o final. Daremos continuidade na segunda parte no próximo vídeo, o que Jesus disse sobre os últimos dias. Que Jesus Cristo te abençoe e ilumine teu espírito. Amém.